quando deixe de defini-lo como infração. Então você cometeu uma infração. A lei posterior deixa essa infração de ser como infração. Então ela vai benéfica, ela vai retroagir para beneficiar o contribuinte. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Ou seja, olha aqui, quando ele deixa, vai retroagir para beneficiar o contribuinte. E C, quando decomine pena menos severa que as previstas na lei, vigente ao tempo de sua prática. Se a multa era 40, passou a ser 30, ela vai retroagir. Ela vai retroagir quando vai ser 30. Agora, desde que não esteja definitivamente julgado. Tá? Aí é o seguinte, cara. Esse julgado aqui é importante. O não definitivamente julgado, o STF já se posicionou nesse cara aqui. E esse não definitivamente julgado pelo STF é somente julgado judicial. Judicial, não é julgado administrativo. Tá? Enquanto então não tiver julgado judicialmente, ele vai retroagir a lei tributária nessas três hipóteses. Né? Vamos embora. São duas exceções ao princípio da retroatividade tributária. Lei interpretativa e princípio da benignidade tributária, retroativo in meros. Ou seja, a lei benéfica vai ajudar o contribuinte. Então são duas exceções ao princípio da irretroatividade tributária. Top 4. Professor, o que é esse negócio aqui? Vamos com calma aqui. Em 2008, tinha uma lei. A Lei A. Tá? Essa Lei A definiu como a alíquota 10% e a multa era 40%. Em 2009, ocorreu o fato gerador. Então, em 2009, ocorreu o fato gerador. Em 2009, ocorrendo o fato gerador, está sujeito a uma alíquota de 10%, está sujeito a uma multa de 40%. Ok? Tá. Só que em 2010, uma lei alterou a Lei A. Em 2010, a alíquota passou a ser 12% e a multa ser em 30%. O cara não pagou o tributo, nada. Em 2012, houve um auto de infração, uma fiscalização. Foi lá o fiscal, bateu na porta da empresa e identificou que o cara não tinha recolhido a alíquota, o tributo, o valor, né, não tinha recolhido, e tem que aplicar uma multa por esse descumprimento. Top é o seguinte: qual vai ser o percentual da alíquota e qual vai ser o percentual da multa? Vamos analisar com calma. Quando ocorreu o fato gerador, qual que era o valor da alíquota? 10%. Quando ocorreu, 10%. O valor da alíquota não retroage. Então aqui vai ser o que? 10%. Porque a alíquota é do tempo do fato gerador. Não pode retroagir. É do que? 12% vai ser somente para todos os fatos geradores a partir de 2010. Esse auto de infração é referente ao quê? A 2009. Em 2009, a legislação era 10%. Então, na alíquota não retroage. Não retroage. Agora, por que não retroage? Devido ao princípio da irretroatividade, da segurança jurídica. E a multa? O caso de retroatividade, a exceção para retroagir, é o seguinte: lei interpretativa ou lei mais benéfica? Aqui é um caso de lei interpretativa? Não. É um caso de lei benéfica? Sim. Então, o valor da multa será o quê? 30%.
porque é mais benéfica. Então, mas o valor da alíquota não se altera. Ah, professor, essa é top, hein? Deu para ter uma ideia? Então, a alíquota base de cálculo não pode retroagir. Tá? Não pode. Agora, a multa será o quê? 30%, desde que o cara cumpra a linha C. Ato não pode estar definitivamente julgado judicialmente. O STF só considera a decisão judicial. Judicial. Então tá aí. Em retroatividade, 10. Tem como errar? Não tem, cara. Essa aula não tem como. Detalhe, para deixar você altamente competitivo, meu. Próximo princípio. Princípio da anterioridade anual. Professor, anterioridade anual. Significa dizer o seguinte. Todos os tributos que foram criados no exercício não podem ser cobrados no mesmo exercício. Só podem ser cobrados no próximo exercício. Para quê? É não surpresa, eu tenho que comunicar ao meu povo. Então isso é o quê? Isso é o juízo de valor, o pensamento do princípio da o quê? Da anterioridade anual. Não se pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Valor, segurança jurídica, proibir a tributação surpresa. Então você tem que comunicar ao povo, o poder não emana do povo? Sim, e para exercer o poder tem que ter arrecadação. Povo, eu vou instituir novo tributo para ano que vem, para que você faça o seu planejamento. Então isso é o princípio o quê? Da anterioridade anual. Professor, eu quero um top para vocês. O cara vai falar que esse princípio é o princípio da anualidade. Não é. É o princípio da anterioridade. O princípio da anualidade é lá da lei orçamentária. Não é isso? Lá da lei orçamentária. Anualidade significa dizer, que ela deve constar na lei orçamentária. Lei orçamentária anual, que é a LOA. A lei orçamentária anual que tem validade de 1 ano. Nosso exercício financeiro 31/12. Está aqui, ó. 31/12. Então esse aqui é o princípio o quê? Da anualidade. O princípio da anualidade. Bacana, gente. 10 está aqui. Esse é o princípio nosso, é da anterioridade. Então o princípio da anualidade é lá do direito financeiro, do orçamento. Porque os créditos orçamentários têm validade de 1 ano. E os créditos orçamentários e a receita tem que estar prevista onde? Na lei orçamentária. Então o princípio da anterioridade não é o princípio da anualidade. A confusão maior foi lá na Constituição de 1967. Estava lá esse cara. Professor, explica melhor esse cara. Vou explicar para vocês lá, 67. Lá falava o seguinte. O orçamento, cara. O orçamento não é assim? Receita e despesa. Não é isso? Você faz a sua previsão da despesa, a fixação da despesa. Você vai gastar 1.000. Não é isso? Então você vai ter que fazer a previsão de receita de 1.000. O princípio da anualidade na Constituição de 1967 falava o seguinte. Se o povo falou que o Estado falou que vai gastar 1.000, vai ter que arrecadar 1.000. Então é o seguinte, se no mês de agosto arrecadou os 1.000, o que acontece pro restante dos anos? Ora, eu acho certo isso. Se o Estado fala que vai precisar de 1.000 para gastar as despesas, em agosto já arrecadou esses 1.000. E aí? E aí? Aí, esse princípio falava o seguinte, essa Constituição 67, não precisamos mais arrecadar, porque nós já arrecadamos. Professor, então o povo ia ficar sem pagar? Exatamente. Por quê? Porque o Estado disse que gastava 1.000.
já arrecadou os 1.000. Professor, então vai ter o tal de excesso de arrecadação. Não tem. Justo, justíssimo. Só que a primeira emenda à Constituição de 67 derrubou esse princípio da anualidade do direito tributário. Derrubou, então você pode continuar arrecadando, só que você tem que incluir através de créditos orçamentários adicionais. Bacana, gente? Então isso aqui é um pouco lá de direito financeiro. Então o que você tem que fixar? Que o princípio da anterioridade não é um princípio da anualidade. O princípio da anualidade significa dizer que é o princípio que está na lei orçamentária anual. O princípio da anterioridade é o princípio da não surpresa. Que você tem que comunicar ao povo, tem que ser no mesmo, não pode cobrar tributos no mesmo exercício que a instituiu, só no próximo exercício. Certo? Vamos lá. Não se pode cobrar tributos antes, agora vamos para outro dispositivo. O C. Então é o seguinte, o B. Você não pode cobrar tributos no mesmo exercício que instituiu. Não é isso? Futuramente foi criado o dispositivo C. Antes nós só tínhamos anterioridade anual. Nós não tínhamos a anterioridade nonagesimal. A nonagesimal foi instituída pela emenda, salvo engano, 32 e 33. Agora falou o seguinte, olha, não se pode cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei, o que instituiu ou aumentou. Para que isso, gente? Para reforçar o princípio da não surpresa, meu. Professor, então o imposto aumentou a alíquota no dia 30 de dezembro. Final do ano, todo mundo na gandaia, festa, família, papapá, preparando, não é isso? Está nem preocupado com o noticiário. O governo vai lá e aumenta. Dia 1º já vai ter o quê? Novo tributo, novo valor, o cara vai levar um susto. Não é isso? Aí ele falou negativo, cara. Agora você tem que cumprir o princípio da anualidade e da noventena. Então, se foi no dia 30 de dezembro, tem que aguardar mais 90 dias para entrar em vigência o valor. Esse é o recado que o Constituinte quis. Então, primeiro eu quero que você monte um juízo de valor. Porque tem o que? Diversas particularidades que a própria Constituição deu de exceções nesse sentido. Mas diversas, não é pouquinha não. Então bora. Então isso aqui é o noventena, nonagesimal. Eu gosto de chamar ela de nonagesimal. Mas também é chamado princípio da noventena. Ou seja, a partir da criação da lei, tem que aguardar o quê? 90 dias para o Estado receber o din-din. Então 90 dias para receber o din-din. Professor, como é que fica a combinação da anterioridade anual e da nonagesimal? Muita atenção agora. Todos os tributos que forem criados até o dia 2 do 10 do X1, 2 do 10 do X1, a incidência da lei ocorrerá no dia 1º de janeiro de X2. Por quê, professor? Porque daqui 90 dias, somando 90 dias do 2 de outubro, vai ser o quê? Exatamente 1º de maio, 1º de janeiro. Agora, todos os tributos que sejam instituídos ou tiverem a sua alíquota majorada, será somado o quê? Mais 90 dias. Professor, eu quero exemplo. Tudo bem. O cara criou um tributo no dia 3 de outubro. Aumentou uma alíquota de um tributo. 3 de outubro, de imposto. 3 de outubro. Você vai somar mais 90 dias. Então vai ser o quê? A vigência dele vai ser no dia 2. Né? Vai ser o dia o quê? Vai ser no dia 2 de janeiro de X2. Porque você tem que somar 90 dias. Professor, ficou bom? Sim, realmente, cara. O Constituinte acertou nisso. Deu que maior segurança jurídica. Então você não é mais pego naqueles afogadilhos de final de ano. Professor, mas é 90 dias. Mas antes de 90 dias do que? Nada. Ok? Isso é top. Isso aqui mais um top. Então qualquer atributo, o cara colocou data, você tem que ficar sintonizado. Quem gosta de fazer isso é a tal da ESAF.
A ESAF gosta de pôr você para calcular, fazer data. Então tem que saber o seguinte, até o dia 2 de outubro vai ser dia 1º de janeiro. Tudo e qualquer depois do dia 2 você vai ter que somar 90 dias para passar a valer. Tá? 90 dias corridos. Tá? Não tem nada de mãozinha de não sei o que, 31, é 90 dias corridos. Top 5. Nessa altura do campeonato você já deve ter condições de responder essa pergunta na boa. Você está ficando competitivo, meu amigo. Papo sério, papo sério. Aí, ó, cara, concurso você vai patrolar, cara. Top. Reduzir ou extinguir o tributo. Não se aplica o princípio da anterioridade. A redução ou extinção correrá de forma imediata. Professor, então, quando você reduz ou extingue um tributo, você não está beneficiando o povão que vai deixar de pagar? Ninguém gosta de pagar, cara, tributos. Você está aumentando a proteção. Então é o seguinte, eu quero diminuir hoje. Então hoje, a partir da publicação, pode o quê? Estar valendo. Passa a estar valendo. Na prova vai cair isso, cara. Isso cai. Isso é cobrado. Então, para reduzir e extinguir tributo, não se aplica o princípio da anterioridade, nem anual e nem nonagesimal. A emenda 42 aí, ó, criou a anterioridade nonagesimal ou a noventena, chamada de privilegiada ou qualificada. Eu tinha falado que é 32, não foi? Então a emenda constitucional número 42 de 2003 incluiu na Constituição o artiguinho, a linha, né? Ó, 3C da Constituição Federal de 88. Porque não tinha. Então até, ó, essa emenda incluiu a anterioridade nonagesimal, privilegiada ou qualificada. Professor, então são sinônimos da noventena? Sim, eu particularmente gosto do nome nonagesimal. É um nome meio feio, mas fazer o quê? Né? Cada um tem suas particularidades, né? É tudo a mesma coisa. Professor, eu gostei da privilegiada. Ok, pode cair na prova. Anterioridade privilegiada. O que é isso? É que é dos 90 dias, cara. Ela foi incluída quando? Cara, a ESAF tem coragem de cobrar até o número dessa emenda constitucional para vocês aí. Papo reto, ela tem coragem de cobrar isso. Tem que saber? Tem que saber. Lei, 90 dias para a cobrança. Professor, tem exceção? Meu Deus do céu. Tem. Ó, mão na cabeça, cara. Calma. Então é o seguinte, eu vou ler o artiguinho, tá? O dispositivo constitucional, e depois eu dividi em 5 slides para vocês, para fixar o conteúdo. Tem que saber? Tem que saber, cara. Cobra esse detalhe? Cobra esse detalhe. Então o artigo 150 é o artigo lá da limitação do poder de tributar. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3B. 3B é anterioridade anual. Não se aplica aos tributos previstos nos artigos. Então, olha, não se aplica exceção ao princípio da anterioridade anual. 1. Artigo 148.1. 148.1, que é? Empréstimos compulsórios, calamidade pública. 153.1, que é isso? Imposto de importação. 2. Exportação. 4. IOF. 5. IPI. 154.2, Imposto Extraordinário de Guerra. E a vedação do inciso 103C, que é isso? Nonagesimal, ou chamado de noventena. Não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1. Que é isso? Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, o que? Calamidade pública ou guerra. Já estudamos em aulas anteriores. 153.1, 2, 154.4, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 153, 155.3, 156.1, que é o quê? O IPVA e o IPTU, base de cálculo IPVA e IPTU.
Professor, virou confusão, sabia. Então, o que eu falei? Esse parágrafo aqui, nós vamos explicar ele em 5 partes para vocês. Primeira parte. Exceções, anterioridade comum. Anterioridade comum. Vou até notar aqui que é chamado o quê? Anterioridade anual. Só um pouquinho. Ô, professor, o que eu fui fazer aqui? Mas a gente conserta agora. Ao vivo para vocês e a cores, ó. Anual, e eu tiro esse sujeito aqui. O que eu quero explicar para vocês? Eu quero explicar para vocês quais são os impostos que são exceções à anterioridade anual. Primeiro, macete, são os impostos da extrafiscalidade. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Esses impostos são que exceções, não estão sujeitos a quem? A anterioridade anual. A anterioridade anual está prevista onde? No artiguinho 153b. Imposto extraordinário de guerra também é exceção ao princípio da anterioridade anual. Empréstimos compulsórios, 148.1, que é o calamidade pública e a guerra externa. 7. Contribuições sociais previdenciárias, lá do artiguinho 195. ICMS de combustível e CID de combustível. São os 9 casos desses impostos que não estão sujeitos à anterioridade anual. Prof, tem que saber? Tem que saber. Não estão sujeitos à anterioridade anual. CID de combustíveis, a gente já explicou para vocês. CID de combustível é daquele dispositivo onde a alíquota pode ser reduzida ou reestabelecida. Na emenda constitucional número 33, ó, reduzida e reestabelecida. Essa palavra aqui, reestabelecida, é sempre sujeita ao quê? Sempre sujeita às provas de questão de concurso. Detalhe, também é uma exceção ao princípio da legalidade. ICMS combustível, né? Ok, tranquilo, tá. Vamos passar agora para outra explicação de exceções ao princípio da anterioridade. Exceções à anterioridade nonagesimal. Ou seja, quais são os casos que não se aplica a anterioridade nonagesimal? Quais são os casos? Tem que ir para a prova sabendo esses casos, cara. Você tem que saber na prova, tem que colocar no caderno, anotar várias vezes, cara. É papo reto, é papo reto. Quais são os casos que não se aplica a anterioridade anual? Coloca lá os 9 casos. Quais são os casos que não se aplica a anterioridade nonagesimal? Aqui. Claro, os 4, imposto de importação, imposto de exportação, IOF. Detalhe, faltou quem aqui? O IPI. Antes o IPI, não. O IPI, o IPI então tem que cumprir o quê? A nonagesimal. Cai em concurso, cai, ainda mais concurso federal. Então o IPI está sujeito à anterioridade nonagesimal. O que não está sujeito? Imposto de importação, exportação, IOF, extraordinário de guerra, compulsório, calamidade pública e guerra, imposto de renda, base de cálculo IPTU e base de cálculo do IPVA. São esses 8 casos. Tem que saber? Tem. Quais são os casos onde não está sujeito à anterioridade nonagesimal? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, impostos extrafiscais. Só faltou aqui o IPI. IPI o cara vai falar que faz parte, mas você vai falar que não faz parte, porque não faz parte porque você aprendeu com a gente. IPI é exceção ao princípio da anterioridade anual. É um imposto extrafiscal.